Vamos ofertar e dizimar. Não há nada que se compare a ti. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Por isso nós te pedimos, abençoa o teu povo. Abençoe nossa vida, Pai, com tua presença, que nós sabemos que o Senhor está aqui. Ele está aqui. Dê um brado de vitória para você. Graças e paz dele pelo avivamento. Sente aí, queridos, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 4, versículo 17. Olha que palavra. Daniel 4, vou falar sobre finança, a bênção de Deus sobre a nossa finança. Aí nós vamos abençoar a obra de Deus. Wesley, você pode colocar aí para mim? Daniel 4, 17. Isso, olha lá. Essa sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Diga, Deus tem domínio. Ele dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Depois você vai deixar 1 Samuel 7, 9. Tá bem? Dentro do nosso informativo, né? Todo cristão verdadeiro entrega fielmente seus dízimos ao Senhor por 10 motivos. O Espírito de Deus. Deus levantou ele até no cativeiro. E o rei Nabucodonosor se tornou o rei mais poderoso da terra, porque Babilônia foi o império mais poderoso da terra. Só que ele começou a oprimir os pobres. Ele começou a salgar no imposto. Ele começou a arrebentar os órfãos. Ele começou a virar as costas para as viúvas. O povo estava gemendo e ele estava duro de coração. Deus colocou ele para que ele tivesse também misericórdia do povo. Tudo bem que o povo errou, foi cativo, mas Deus não queria que ele maltratasse o povo, ele começou a maltratar. Aí ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma grande árvore, larga, grossa e frondosa, com uma copa grande, carregada de frutos, cheia de passarinhos se alimentando, e cheia de animais debaixo da copa da árvore, comendo os frutos que caíam, e se abrigando também debaixo dessa árvore, que era uma proteção, sombra. E aí ele viu que essa árvore foi cortada, e ela caiu no meio do pasto, no meio do mato. E ele ficou assustado. E ele mandou chamar os encantadores, os adivinhas, os bruxos. E eles vieram. Quando eles vieram, eles não puderam interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Aí ele chamou Beltesazar, Daniel. Daniel chegou, ouviu o sonho e disse: olha, a interpretação do sonho é uma só. A grande árvore frondosa é o reinado da Babilônia. As frutas e a copa grande é as riquezas da Babilônia. Os passarinhos que comem são as pessoas. E as nações, os animais que se abrigam, são as nações que dependem da Babilônia. Porque Deus fez a Babilônia a maior árvore de todas. Essa árvore significa o seu reino. Porém, porque você não abriu os seus ouvidos, porque você não se voltou ao favor das pessoas, a favor
Deus está cortando o seu reinado. E como a árvore caiu no pasto, você vai virar um animal. Vai crescer penas e pelos em você. E você vai comer capim. Porque você vai ficar que nem uma besta. Que nem um burro, uma mula. Vai sumir e você vai se tornar irracional. Você vai para o pasto. Aí ele bateu a mão no peito e disse: quem pode fazer isso? Minha Babilônia, que eu construí para a minha glória. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. E aí imediatamente a palavra se cumpriu. Ele ficou irracional, cresceu pelos e penas. Ele foi para o campo e ficou durante tempos no campo, dormindo debaixo de árvore, de mato, e comendo pastagem, capim, como um boi. Por quê? Porque Deus disse para ele: você não é quem você é, porque você é capaz, porque você é poderoso. Você não sustenta o seu reino. Eu permiti que você fosse quem você é. E se você está sendo quem você é para fazer coisa errada, e para olhar para mim e dizer que eu não sou nada, então eu tiro tudo que você tem. Porque sou só eu quem sustento você. Irmãos, quem já viu paciente com câncer em estado terminal? Ele tem reação? Não. Acabou. Ele vai para o hospital, pode ser o filósofo. Vai tecer frases de filosofia, quero ver. Quem dá saúde, quem dá sustento, quem levanta, olha lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Olha aí, olha aí. Fechou? Buscou aí. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. O Senhor derruba e o Senhor exalta. Vai lá. Levanta o pobre do pó e do monte, exalta o necessitado, para fazer-o assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, porque o Senhor, do Senhor, são os alicerces da terra, e se assentou sobre elas o mundo. Os pés dos seus santos ele guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Pode até chegar lá em cima, só que eu quero ver se manter. O homem não tem condição de se manter no poder, porque quem estabelece é o Senhor. Quando eu sou dizimista, é uma forma de eu reconhecer que quem me sustenta é o Senhor. É Ele quem me sustenta, é Ele quem abre as portas, é Ele quem provê o alimento para mim. Então o dizimista, ele não bate no peito dizendo, minha é a glória. O dizimista não chama para si dizendo, eu fiz porque eu sou capaz. Não. Somar uns 10 anos de dízimo meu na cabeça, para saber quanto que eu já dei na igreja. Aí eu pensei, é muito dinheiro. Meu Deus, dava para me comprar umas coisas grandes. Eu dizia um pouco, não, coloca para mim, deixa já o vale da decisão aí na mão, tá bem? Multidões no vale da decisão. O que você acha? Eu vou ler, eu quero que você preste atenção nesse texto. Olha lá. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate,
com que fizeram Israel pecar, não se apartam deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo o Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo para a guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando em marcha de 7 dias, diga 7 dias. E não havia água, diga não havia água para o exército nem para o gado que o seguia. Vai lá. Então disse o rei de Israel: ah, Senhor, clamo a esses 3, chamou esses 3 reis para entregá-los na mão dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do seu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse, diga ser reconhecido, e ser respeitado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: diante de Deus e dos homens, você tem que ser reconhecido e respeitado. Pergunto: o que você tem feito para ser reconhecido e para ser respeitado? Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando, o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, muitos poços. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, e bebereis vós, e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. Diga amém. Amém. Agora lá, o vale da decisão, achou? Você vai achar. Ok. Olha aqui para mim, eu quero falar com vocês de coração para coração. De coração de Deus para os nossos corações. Quando nós falamos em vale, eu estava no vale. Vale é uma depressão, é um lugar baixo. E às vezes nós estamos em lugares baixos. E às vezes nós estamos em lugares de depressão. Na área emocional, na área espiritual, na área financeira, na área física, na saúde. E o que vai fazer com que esse vale deixe de ser o vale da morte, como Davi disse: ainda que eu passe no vale da sombra, e se torne o vale da vida, é a sua decisão. A nossa decisão é que faz com que a morte do vale seja transformada em vida, ou a vida seja transformada em morte. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale
da decisão. Esse dia está se revelando a volta de Cristo. As multidões têm que decidir que o dia do Senhor está próximo. E a vida é uma escola. Nós estamos numa escola, em testes, para podermos estar no grande dia na presença de Deus. E os vales que nós passamos são testes que nós enfrentamos. E as nossas decisões é que vão definir se é uma vida vitoriosa ou uma vida derrotada. Agora entenda uma coisa. Existem algumas decisões a serem tomadas para que nós possamos ver a mão de Deus. Porque o vale, ele pode ser um tremendo lugar de milagre, ou ele pode ser um tremendo lugar de morte. Depende da postura e da posição que nós tomamos diante de Deus. Esse povo, quem era rei de Israel era o rei Acabe. Você está gravando essa palavra, meu filho? Está gravando? Ok. Quem era o rei Acabe. Acabe era o rei de Israel. E Acabe era um homem sanguinário. Ele matava, ele matava. E aí o rei de Moabe se tornou província dele. Moabe se tornou uma cidade dependente da cidade de Israel. E eles pagaram impostos altos para o rei de Israel. Aí o Acabe morreu. E levantou depois o filho dele. Pega o nome desse cabeçudo para mim. Jorão. Levantou Jorão para reinar no lugar de Acabe. Acabe é aquele que tinha 400 profetas de Baal. E Jorão levantou. O rei de Moabe diz, puxa vida, levantou um menino inexperiente. Vamos armar uma guerra e vamos matar esse rei de Israel. Porque não vamos pagar imposto, vamos derreter eles, vamos matar tudo. Vamos conquistar Israel. Aí o rei Jorão de Israel berrou para o rei Josafá, que era rei de Judá, vizinho. E disse, Josafá, por acaso você vai comigo? Porque os moabitas querem me matar. Você vai comigo? E Josafá disse, vou, e eu serei um só com você. O meu povo um só com o seu povo, e os meus cavalos um só com os seus cavalos. Eu vou te apoiar. Apoiar por decisão inteligente, por amor a Israel, ainda que Jorão era um super rei, e também por inteligência. Moabe vai matar Israel. E depois vai matar quem? Judá. Então vou unir com ele. Porque se a gente unir, nós vamos vencer o inimigo. Diga, na união se vence o inimigo. E aí eles tomaram a decisão de unir. E ainda foram e passaram na terra de Edom. Pegaram o rei de Edom e juntou 3 reis. Fizeram uma aliança, se juntaram em nome do Senhor e foram para a guerra. E eles marcharam 7 dias. E durante 7 dias eles marcharam em volta do Mar Morto e no sul de Moabe. Quando eles chegam num vale perto de Moabe, eles tinham convicção de uma coisa. Qual era a convicção? Vai ter água. Eles já estavam dias sem ter água. Vai ter água no vale. E chegaram lá, o vale estava seco. E aí foi o vale da decisão. Os vales, eles são lugares da manifestação da glória de Deus. A decisão nossa move a mão do Todo-Poderoso para fazer daquilo que seria uma tragédia um tremendo cenário de vitória. Eu quero dizer, até essa igreja, esse tempo está sendo construído num vale.
Deus te trouxe no vale, porque você vai ver que no lugar da morte, no lugar da calamidade, no lugar da destruição, no lugar da perseguição, no lugar da sede, Deus vai mandar hoje água e vai transformar o seu vale em glória de Deus. A decisão faz com que o cenário mude. E aí são algumas decisões e princípios que nós temos que tomar. Diga princípios e decisões. Olha aqui para mim. Primeira coisa, versículo número 7 de 2 Reis capítulo 3. Josafá disse: Rei de Israel, eu serei um só contigo, o meu povo um só com o teu povo, e os meus cavalos um só com os teus cavalos. Isso se chama aliança. Aliança é a primeira decisão para quem quer vencer o inimigo. Como assim, apóstolo? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 1, se eu não me engano: o que se isola é egoísta, busca os seus próprios interesses e se rebela contra a sabedoria de Deus. Então todos aqueles que se isolam são egoístas. Eles pensam somente em si. Eles não pensam mais nas pessoas. Eles querem somente para si. Eles não querem mais repartir com as pessoas. Eles querem viver nos próprios conceitos. Eles não querem ouvir o conceito dos outros. Eles querem viver no próprio conceito. Eles não querem o conceito dos outros. O isolamento é a pior ferramenta de destruição. É uma decisão destrutiva. Eu vou contar e já contei. Leão ataca o rebanho? Não. Assusta. Aquele que é ele, aquele que se isola, é o que ele vai comer. Sim ou não? Sim. Num passeio na África, num safari, aquele jipe aberto, tinha 10, 12 pessoas. Eles foram e o guia levou eles até uma árvore grande e parou debaixo da árvore. E aí o guia pegou e falou assim: senhores, não façam gestos brutos, não façam movimentos fortes. Acima de vocês tem um guepardo gigante. Ele está deitado olhando para vocês com um olhar diferente. É que ele está com fome, agora é o horário do almoço dele. Selvagem, na savana. Porém, ele não vai atacar vocês. O guia estava sem arma. A arma dele estava encostada no canto, ele não estava empunhado. Olhem devagar, apreciem, e depois nós continuamos o nosso passeio. A hora que eles olharam, o guepardo estava assim. Eles tocaram, e eles disseram: mas nós morremos, por que você confiou tanto? Ele disse: porque os leões, os guepardos, eles não atacam em grupos, eles atacam somente quando a pessoa está isolada e sozinha. Na Páscoa, o Senhor Deus disse a Moisés: passe sangue no umbral das casas. Quem estiver dentro da casa, a morte não toca. Quem estiver fora, quem não estiver dentro da aliança, vai morrer. Quando Jericó foi conquistada, Raabe fez uma aliança com Josué e colocou um pedaço de tecido escarlata, vermelho, na porta. E Josué disse: toda Jericó vai morrer. Quem estiver dentro da sua casa, a sua casa está protegida, porque você fez uma aliança com a gente. Quem estiver fora morre. Se alguém sair fora da casa e morrer, nós não temos compromisso com a nossa aliança. Se você estiver dentro da casa, nada vai lhe acontecer. A família de Raabe foi poupada, a única família de Jericó foi poupada e se tornou a família que é a ascendência de Jesus. Jesus é descendente de Raabe.
se nós não formos um com a nossa igreja, se nós não formos um com o nosso pastor, se nós não formos um com o nosso discipulador. Eu tenho aliança com o apóstolo René e com o apóstolo Joel. Eu não deixo essa aliança, porque eu não sou louco de andar sozinho. Sozinho você é vulnerável, sozinho você é dragado. Então tem que fazer parte, tem que ter aliança, tem que andar junto. Poxa, mas eu consigo rasgar tudo isso. Para quê? Isso é uma deficiência da alma. A maioria das pessoas, o pai ou o irmão mais velho era a figura de proteção. Aí eles pisaram na bola com ele. E ele agora não consegue confiar em alguém, porque ele tem uma doença no coração. Quando nós rejeitamos liderança, é porque nosso coração é doente. E no vale da decisão, se você não caminhar com a igreja, se você não caminhar no reino, infelizmente, esse vale se torna um vale da morte e não um vale de vida. A decisão, primeira coisa, decida andar em aliança. Diga alto isso. Há 3 pessoas, bem alto, vá. É Provérbios 18, 21, aquele que eu disse. Desculpe. Provérbios 18, 21 agora. Segunda coisa, versículo 9 e 10, Esther. Versículo 9 e 10 de 2 Reis. O rei de Israel, eles chegaram no vale, 7 dias sem água. O que eles fizeram? Acabaram o poço. Eles começaram a chorar. Tristeza profunda, sem água e com a morte. E o rei de Moabe lambendo o beijo, esperando eles deitarem. O inimigo fica esperando a sua fraqueza para te atacar. E a mim. Esperando eles desfalecerem de sede para matar eles. Então eles chegam até no vale. Poxa, está tudo certo, está tudo bem. Diga, imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem. Você quer vencer? Você vai ter imprevistos. No seu caminho vai acontecer alguns problemas. Você tem que entender que você está no planeta Terra. E aí você tem que confiar na palavra. Mas eu vou por etapa aqui. A segunda coisa que eu quero falar é: imprevistos acontecem. Diga isso. Imprevistos acontecem. Eles caminharam 7 dias para chegar no vale e ter água. É natural, é minha esperança. Foi planejada essa guerra. Eles chegaram no vale para beber água. Tinha água no vale, 7 dias rodeando o sul de Moabe, para chegar no vale e beber água, ficar forte, fortalecer os cavalos e tudo mais, e depois bater contra o inimigo. Está tudo planejado. Chegou no vale, o vale está seco. Não tinha nada de água, exatamente nada. Então fugiu do controle. A situação ficou estranha, ficou desconhecida. Aonde nós achamos que ia ter um refrigério, uma ajuda, não aconteceu. Que muitas vezes nós esperamos muitas ajudas e às vezes ela não acontece. Às vezes nós pensamos que vai acontecer do jeito que nós planejamos e não acontece as coisas que nós planejamos. Então na vida, imprevistos acontecem. Aí é a sua decisão. Você recuar ou você fazer diferença onde você se encontra. O que é que eles fazem? A hora do imprevisto, que não vai faltar uma boca para te amaldiçoar. Apóstolo, mas como assim? O rei de Israel olha para o rei Josafá e para o rei de Edom e diz assim: por que trouxe o Senhor a gente para cá para nos matar? Deus trouxe a gente aqui no vale para matar a gente, é isso que Deus quer. É uma profecia contrária, é uma palavra contrária, é uma palavra de maldição, é uma palavra de destruição.
E o que não falta no dia que você está num vale são palavras contrárias. E o principal profeta, agora você vai se assustar, para dar a palavra contrária somos nós mesmos. Provérbios, no capítulo de número 18, 21, diz: a morte e a vida está no poder da língua. Quem ama vai comer seu fruto. O que Deus está dizendo com isso? Que se no dia da calamidade, se no vale da decisão, eu estou lá, eu estou para guerrear a guerra do Senhor, eu estou com Deus, eu vesti a camisa de Deus, eu estou com o povo de Deus, não tem água. Então eu posso usar a minha boca agora para começar a amaldiçoar, dizendo: eu vou morrer, esse negócio não vai dar certo. Eu sabia que não podia contar com isso, eu sabia que as coisas iam sair do controle, está tudo estranho, Deus quer me matar. E às vezes são pessoas dizendo: larga a mão disso, rapaz, larga a mão de prosseguir esse caminho, larga a mão de ficar em igreja, larga a mão de ser discípulo, larga a mão de ser discipulador, larga a mão de estudar para ser pastor, larga a mão, rapaz, dessa carreira, larga a mão desse negócio, larga a mão de tudo isso. As pessoas têm muita boca para dizer assim: morra. O poder da vida e da morte está na língua. Quem ama comerá do seu fruto. E o pior é que nos momentos de luta, às vezes nós abrimos a nossa boca para dar palavras negativas, e essa palavra no vale da decisão enche o vale de morte e não enche o vale de vida. Ah, meu filho, você é um amaldiçoado, rapaz, você é um vagabundo, você não levanta, você não vai dar nada na vida. Fica amaldiçoando seu filho, que ele vai ser um vagabundo. Ah, minha esposa, tem gente que amaldiçoa a esposa, tem gente que amaldiçoa o marido, tem gente que só reclama do salário, só reclama do emprego, só reclama, está no vale da decisão, destilando morte. Então no vale da decisão é lugar de você abrir sua boca para usar a palavra de Deus e não para usar palavras contrárias. Você vai se fartar do fruto da sua boca, e eu também. Tem dia que dá vontade da gente falar algumas coisas. Tem dia que dá vontade de ter uma palavra muito dura. Porque o que não falta são adversidades e imprevistos na nossa caminhada. O que não falta é vale. Eu preciso achar um monte, porque vale eu estou cheio. Vale. Diga: no vale. Não viva de sentimentos. Não ouça profecias estranhas. Busque a palavra de Deus. Permaneça na palavra. Não viva por sentimento. Viva pela palavra. Josafá disse: que isso, rapaz? Eu não trouxe nós aqui para matar nós, não. Para trás. Rei Israel, vai com essa boca para trás. Eu não aceito essa profecia. Vamos buscar um profeta, vamos buscar a palavra de Deus. Vamos buscar, você veio aqui buscar a palavra de Deus. Essa palavra é para você. Deus trouxe você hoje, nesse lugar, nesse momento, para dizer para você: você está passando por um vale, mas na minha palavra hoje você vai ver esse vale se transformar em vale de bênção, diz o Senhor. Ó Josafá, vamos buscar a palavra de Deus. Irmãos, o que não falta é gente para desistir. Está faltando é profeta.
Está faltando a boca de Deus para contrariar tudo aquilo que foi determinado pela boca amaldiçoada. Você, através da sua boca, você pode transformar sua casa, seus negócios, sua vida, seu ministério, sua família, todas as coisas, a cidade, o estado e a nação. Deus criou tudo com a palavra. Então Deus colocou em nós o Espírito Santo. A palavra é o poder. Nós não podemos lançar a palavra de morte, porque no vale da decisão a palavra de morte se torna morte. Ele mandou chamar Eliseu e buscou o Senhor. Uma outra coisa: nos vales são aonde as pessoas desistem. Por que as pessoas desistem? Não tem água, tem tristeza, estou sofrendo. Aí as pessoas abandonam a célula, abandonam o discipulado, abandonam as escolas, abandonam a igreja, abandonam o pastor, abandonam o discipulador. Elas negociam tudo isso por um refrigério momentâneo. Refrigério momentâneo. Elas vão em busca de coisas que parece que vai resolver o problema dela, mas não vai. Eu sou estudante de marketing, esse ano eu me formo. Eu faço faculdade de marketing. Marketing é transformar necessidade em desejo. Até no reino de Deus eu trabalho com marketing. As pessoas buscam a Deus por necessidades. E a minha missão diante da palavra de Deus e do Espírito Santo é transformar a necessidade em desejo. No sentido de não buscar Deus só por aquilo que Ele pode dar, mas amá-lo a ponto de desejar Deus por aquilo que Ele é. Fazer de cada desejo uma necessidade de Deus e não das coisas. No vale da decisão, esses homens, eles decidiram abandonar tudo e morrer. Porém, Josafá, que era um homem de Deus, disse assim: eu quero consultar a palavra de Deus. Mas não tem água. Eu quero consultar a palavra de Deus. Mas não tem vento, não tem nuvem, não tem nada, cara. Você vai morrer. Eu quero consultar a palavra de Deus. Eu vou buscar a Deus. As pessoas desistem, irmãos. Marketing, eu li essa semana e caiu na minha prova que eu fiz, que as pessoas que querem vender bebidas alcoólicas, o que elas fazem? Elas transformam a necessidade da bebida, entre aspas, em desejo. E eles associam a roda da bebida com um ambiente de paz, de amizade, de amor, de descanso, de lazer e de tranquilidade. As pessoas buscam paz, buscam amizade, buscam prazer. E aí elas vão na roda do bar, não é por causa da bebida. Você já viu alguém abre a lata de cerveja em casa e bebe sozinho, sem ninguém? Não, as pessoas gostam de ter acompanhado. Então elas vão, não é por causa da bebida. Elas vão porque elas têm necessidade de ser amadas, de comunhão, de paz. E aí, no vale da decisão, você tem que entender que a paz não está na situação. A paz está em tomar decisão, em viver a palavra de Deus. Porque as pessoas bebem no outro dia, a vida está pior, não dá? Lógico que está pior. Não resolve nada. Portanto, o meu justo vai viver pela fé. Se ele recuar, Deus diz: eu não tenho prazer em você. Se você recuar, eu não tenho prazer em você. Porém, nós não somos aqueles que recuamos, mas perseveramos para a preservação da nossa alma. A alma quer dizer realização, quer dizer sentimento, quer dizer felicidade. Deus está dizendo assim: ainda que você esteja no vale, como Davi
ele disse: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. O Senhor me guia. Ainda que você esteja no vale, fica na fé, porque Deus vai me exaltar. Ah, eu estou passando no vale. É nesse vale que Deus sabe quem é quem. É no vale, é nas dificuldades que Deus prova quem é e quem não é. Você tem que viver pela fé. Eu trouxe você no vale, aconteceu um imprevisto, mas eu quero ver. Para dizer, eu estou transformando o seu vale. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus está transformando o seu vale. Deus está transformando o seu vale. E aí Deus deu a palavra. Agora aqui, vem cá, Juliana. Vem aqui, pastor Luiz. Ei, Tiago, vem cá. Olha aqui. Agora aqui. Vem cá. Eles estão com o brasão, você não trouxe o brasão, então você vai ser o rei de Israel, que não tinha aliança com Deus. Chamou o profeta veio. A hora que o profeta chegou, o profeta olhou para o rei de Israel, o Edom, e disse: escuta aqui, por que você não vai procurar os profetas do seu pai? Os profetas de Baal. O que você veio me procurar? Se não fosse por causa de Josafá, eu nem te veria, eu nem te olharia. E você também. Josafá, eu só vou profetizar porque você tem aliança com Deus. Você é conhecido de Deus e Deus é teu amigo, e eu te respeito porque você é conhecido. Diga assim: próximo passo, vale da decisão. Ser reconhecido por Deus, pelos homens. Sacode a pessoa que está do seu lado e diga: o que você tem feito para ser reconhecido por Deus e pelos homens? Agora olha a minha história. Vai ficar tristão, viu, meu filho? Só não tem atriz, né? Eu falo tão firme assim que ele vou dar um piripaque parar o coração. Em nome de Jesus. Você está gostando, né, pastor? Olha aqui para mim agora, vou contar uma historinha para você. Um pastor tinha uma criação de ovelha bem grande, um sítio. E tinha uma matilha de lobo selvagem. E o lobo selvagem vinha à noite e abocanhava a ovelha. E um dia o pastor ouviu a ovelha berrando de madrugada. Ele pegou uma carabina, saiu no meio do pasto, pegou o lobo. Pá! O outro lobo. Pá! 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 Não sobrou um. E salvou as ovelhas. Aí ele viu assim uma moita e tinha um negócio pequenininho mexendo. Ele chegou com a espingarda. E a hora que ele fez assim, olhou para ele, um lobinho desse tamanho, chorando. Ele não teve coragem de atirar. Ele pegou esse lobinho, botou debaixo do braço. Vai contrariar toda a história do lobo que você já ouviu. Levou para casa. E ele cuidou do lobinho. Deu leite, deu comida, lavou, deixou perfumado. E o lobinho andava com ele. Parecia um cão pastor. Acostumou com as ovelhas e andava no meio das ovelhas. O lobinho virou um doce. E o lobinho cresceu e ficou desse tamanho assim. E o lobinho era um só com o pastor. E um só com as ovelhas. Não tinha problema nenhum. Ele era reconhecido. O pastor conhecia que ele era um lobo diferente. Ele não era uma ameaça. E um dia o lobo estava assim, perto da cerca, olhando. E a matilha de lobo veio de longe
e chegou perto da cerca e falou para ele assim: sabe o que você está olhando? Você está vendo alguma coisa semelhante? Nós somos igual a você. Você é um lobo. Nós corremos nas montanhas. A gente fica a noite toda uivando. Nós somos selvagens. Nenhum homem manda na gente. Ninguém prende a gente. Você está aí, no meio dessas ovelhas. Lobos são inimigos de ovelhas. Inimigo de pastor. Vem viver a vida verdadeira. Vem viver com a gente. O mundo mágico. Os lobos. Que legal, Deus. Deus não anda com covarde. Por isso que Deus escolheu você, porque você não é covarde. Tave. Não haverá sinal, nem vento, nem nuvem, nem chuva, porém, os poços e o vale se encherá de água. Não fique esperando as coisas acontecer da maneira que você calculou. Deus diz a você hoje: não pare de crer. Não estranhe a situação. Faça, cabe, trabalhe, faça. Põe Deus no negócio, crê na palavra, cabe. Vai em frente, vai. Ainda que você não veja perspectiva nenhuma, Deus está dizendo: